Qual é a chance real de Vanderlei Luxemburgo ser demitido no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre uma especulação que surgiu no exterior e dá conta de que Beraldo, zagueiro do São Paulo, está a caminho do futebol europeu, no caso o Mônaco. Vou falar também sobre o Palmeiras, que força a barra para negociar um volante com o futebol de Dubai. Tem ainda informações importantes sobre o mercado da bola, risco de o Botafogo perder uma peça fundamental e bem pouco conhecida, o Santos fechando com mais um reforço, o Vasco conseguindo vitória para jogar no Maracanã, além de uma série de outras novidades. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Jogos mais complicados porque vários desses times estão envolvidos em Libertadores e Sul-Americana e podem poupar titulares. Tem Inter e Fortaleza, vou de Inter. São Paulo e Botafogo, vou de empate. Cuiabá e Palmeiras, vou de empate. Fluminense e América, vou de Flu. Tem também Cruzeiro e Corinthians, estou imaginando a vitória cruzeirense. E você gosta de futebol? Curte dar seus palpites? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação sobre Scarpa, anunciado horas atrás como o novo reforço do Olympiacos. O craque do Campeonato Brasileiro do ano passado não conseguiu jogar no Nottingham Forest e foi emprestado ao time grego por uma temporada. Já Lucas Moura foi flagrado jantando numa hamburgueria repleta de São Paulinos depois de ser o grande herói da classificação tricolor. Ele jogou no Morumbi e mora em São Bernardo do Campo. Estava acompanhado de vários familiares. No caminho até São Bernardo, encontraram uma lanchonete aberta e foi lá que o Lucas Moura assistiu ao replay do jogo. E a cada lance importante, inclusive o do gol dele, a lanchonete quase ia abaixo, festejando como se fosse um jogo ao vivo. Bora contar também que Gerson mostrou solidariedade com o Varela. Depois do episódio da terça-feira, o volante do Flamengo deu um soco na cara do Varela. O lateral direito foi para a partida mesmo com o olho roxo e com um corte no nariz, e para piorar, no final do primeiro tempo teve uma lesão de ligamento do joelho. Não há necessidade de intervenção cirúrgica, mas o Varela vai ficar um período fora. O Gerson foi às redes sociais para demonstrar solidariedade. O uruguaio agradeceu também pelas redes sociais e disse que ambos sempre tiveram uma boa amizade, apesar do episódio de terça-feira. Para completar o giro de notícias, contar que o Boca Juniors está de olho em um volante do Atlético Mineiro. O clube argentino fez uma consulta aos representantes do Batalha, volante que pertence ao Galo, havia chegado por indicação do Kudê, só que o Atlético não tem a intenção de negociar. Já Juninho, volante que pertence ao América, vai superar milagres, se tornando desse jeito o jogador com mais partidas pelo América, está desde 2016 no Coelho. Saideira do giro de notícias, Bono, goleiro marroquino que pertencia ao Sevilha, agora é novo reforço do time de Neymar. Vai jogar no Al Hilal, um negócio de 20 milhões de euros. O Bono assinou contrato até 2026. Quero falar sobre o Botafogo e a chance de uma perda importante. O Botafogo corre o risco de ficar sem Alessandro Brito. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, Alessandro Brito joga do quê? Não, não joga. Esse cara é chefe de scout do Botafogo. Ele é um dos principais responsáveis pelas contratações que têm sido muito certeiras no Botafogo nos últimos tempos. Adrielson, Perry, Vitor Cuesta, Segovinha, Eduardo, Tiquinho, entre outros, passaram por indicações e análises do Alessandro Brito. É diante do bom trabalho que esse cara faz no Botafogo que times do exterior estão de olho na possibilidade da contratação do Alessandro. John Textor vai fazer o máximo possível para segurá-lo, até porque o Botafogo vai precisar do Alessandro para melhorar ainda mais seu elenco na próxima temporada. O Botafogo, que é grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, estará na Libertadores de 2024. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que depois de uma longa batalha conseguiu a confirmação do jogo contra o Atlético Mineiro, domingo às 11 da manhã, no Maracanã. A justiça chegou a impedir que o Vasco atuasse no estádio, mesmo depois de uma liminar obtida pelo Cruz Maltino. Na noite dessa quinta-feira, a decisão final, Vasco está liberado para atuar
no estádio que hoje é concedido em forma de forma provisória para Fluminense e Flamengo. Em poucas horas, assim que o Vasco confirmou a obtenção do direito de jogar no Maracanã, já haviam sido vendidos 20 mil ingressos, certeza de estádio absolutamente lotado. Vasco que não joga 4 partidas ao lado do seu torcedor por conta de punições em São Januário. O jogo de domingo é super especial pela recuperação do time, pela apresentação do Payet ao torcedor, que vai acontecer antes da partida, e pela chance de o Vasco se aproximar de deixar a zona do rebaixamento. Payet que vai ser apresentado a jornalistas nessa sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. É o jogador francês que deve ter a condição de atuar apenas para o mês de setembro. Sobre reforços do Vasco, nenhuma novidade. Nainggolan não houve grandes avanços, ele foi sugerido ao Vasco, mas o pacote Nainggolan foi avaliado internamente como algo muito problemático. O volante Luiz Gustavo segue em negociações, mas não há nada muito novo para contar para vocês sobre contratações no Cruz Maltino. Quero falar sobre o Santos, que pode anunciar nas próximas horas mais uma contratação, a 7ª dessa janela. Já há um acordo entre o Santos e o Júnior Caissara, lateral direito de 34 anos de idade, que jogava até a temporada passada pelo Istambul Başakşehir. O jogador é de Santos, tinha negociações antigas com o Santos e com o Cruzeiro. O grande problema era uma questão física. Está se recuperando de um longo problema físico, teve de passar por uma cirurgia no joelho. O Diego Aguirre, assim que foi contratado, foi consultado sobre o tema, aprovou a contratação do Júnior Caissara, que vai passar por exames médicos nessa sexta-feira. Se aprovado, será contratado pelo Santos. Se não houver aprovação, aí não vai haver acordo. Importante lembrar que ele não joga desde 29 de janeiro, exatamente por conta dessa lesão que eu contei a vocês. Então, se aprovado, é possível que o Júnior demande mais algum tempinho até estar ok para entrar em campo. Última do Santos, Peixe está perto de fechar a venda de Carabarral, argentino, contratado na temporada passada, que não conseguiu jogar nem no Santos nem no Vasco, para onde ele está emprestado. O Puebla do México tem a intenção de levar o jogador, negociações bastante avançadas. Só não consegui descobrir as cifras ainda, assim que tiver, conto para vocês. Hora de falar sobre Beraldo. Durante a live do Nicola dessa quinta-feira, muita gente me perguntando se o zagueiro do São Paulo pode mesmo ser negociado com o Mônaco da França. A informação havia sido trazida horas antes pelo Ekrem Konur, um jornalista turco. Não sei se eu dou azar, mas quase todas as notícias que ele publica eu não consigo confirmar. As pessoas, minhas fontes, dizem que não faz sentido. Bom, de qualquer forma, fui checar. Antes, só algumas explicações. O Mônaco recentemente perdeu um jogador importante, o Diassi, que foi para o Chelsea por 45 milhões de euros. Já foi contratado um jogador para o seu lugar, o Salisu, mas, segundo o Ekrem Konur, o Mônaco ainda busca um outro zagueiro, e foi nessa circunstância que o Beraldo, 19 anos de idade, titular absoluto do São Paulo, surgiu como alternativa. Consultei o Luiz Carvalho, empresário do atleta, e o Luiz disse que ninguém do Mônaco havia o procurado. De qualquer forma, achei por bem falar com o Thiago Escuro, ex-CEO do Red Bull Bragantino e hoje o diretor esportivo do Mônaco. A frase do Escuro foi a seguinte: não estamos tentando Beraldo, zero chance, fecha aspas. Antes de dar por encerrado esse assunto, só lembrar que o Brighton da Inglaterra, esse sim, fez oferta oficial para a compra do Beraldo. A proposta foi de 6 milhões de euros. O presidente Júlio Casares respondeu que só faria negócio pelo atleta por 15 milhões de euros. Uma legal do São Paulo. James Rodrigues tem tudo para ser titular no confronto desse sábado contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado por um Morumbi. A tendência é que o São Paulo use vários dos seus reservas, pensando no confronto contra a LDU na próxima semana pela Sul-Americana. Bora falar sobre Vanderlei Luxemburgo. Luxa corre risco de demissão no Corinthians? Essa é a pergunta que quase todo torcedor corintiano está se fazendo. Luxa, que chegou a ficar 11 jogos invictos, 8 vitórias e 3 empates, perdeu para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil e a pressão voltou com força máxima. Desde a eliminação, na quarta-feira também surgiram algumas notícias do elenco relacionadas a problemas internos. Entre esses, o fato de o Luxemburgo dar poucos treinos táticos. Não é um cara muito afeito a fazer com que o time evolua dentro de campo de forma coletiva. Acho que deu para ficar com essa impressão bem clara depois do duelo contra o São Paulo, em que o tricolor sabia exatamente o que fazer em campo, enquanto os jogadores do Corinthians tiveram enorme dificuldade, especialmente no primeiro tempo.
Vale a lembrança de que algumas das entrevistas do Lucha também já causaram ruídos internos, mas posso te assegurar que não existe nenhuma chance de o Vanderlei Luxemburgo ser demitido antes dos confrontos contra o Estudiantes. Bom time argentino, as equipes se enfrentam pela Sul-Americana, partida de ida na semana que vem em São Paulo, partida de volta na semana seguinte na Argentina. Nicola, e se o Corinthians cair para o Estudiantes? É uma possibilidade real. E se cair, o Luxemburgo passa assim, a ter chances de demissão. Vai depender muito da forma como o Corinthians é eliminado. Nos pênaltis, por diferença de um gol, a tendência é que o Luxa termine a temporada. Aí você deve estar se perguntando, você que não gosta do Luxa, mas por que insistir no Luxemburgo? É que o Duílio Monteiro Alves vai ter enorme dificuldade em encontrar um treinador a 3 meses do fim do seu mandato. Duílio fica como presidente só até dezembro, a eleição em novembro, e poucos treinadores aceitariam assumir o Corinthians no lugar do Vanderlei Luxemburgo para os meses de setembro, outubro, novembro. Dezembro praticamente nem tem futebol, levando em consideração que eles não saberiam se continuariam para a próxima temporada por conta dessa eleição. Posso te assegurar que entre os técnicos desempregados, aquele que mais agrada ao Duílio Monteiro Alves é Mano Menezes, assim como agrada também a André Negão, que é o candidato à presidência pela situação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que está muito afim de vender um jogador que já foi seu, não é mais. Bora explicar em detalhes essa história que é exclusiva. Breno, volante de 19 anos de idade, revelado na base do Palmeiras e negociado em definitivo com o América, tem proposta do Shabab Al-Ahly. Esse time é de Dubai, nos Emirados Árabes, e já conta com outros brasileiros, como o zagueiro Renan, ex-Palmeiras, como o meio-atacante Yuri César e como o atacante Igor Jesus. A proposta na mão do América é de 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Caso o negócio seja fechado, o Palmeiras fica com 40% desse valor, o América fica com 60%. É dessa forma que está distribuído os direitos econômicos. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se o negócio é só sobre 50% dos direitos, por que o Palmeiras fica com 40% do valor? Porque aí respeita-se a proporcionalidade. Ainda que a proposta não seja pelo valor integral do atleta, o Palmeiras fica com uma parte correspondente ao que ele tem dos direitos econômicos. O Palmeiras já deixou claríssima que por ele faz o negócio. O Breno é um atleta que nessa temporada tem 18 jogos e 2 gols, recém-promovido ao time principal, ainda não havia atuado na equipe de cima do América, só 19 anos de idade, muito talento. O América ainda não está muito convencido de que é hora de negociá-lo, mas aí pesa também para que o Coelho leve esse negócio adiante o fato de estar na zona do rebaixamento, na última colocação do Campeonato Brasileiro. Será que se o time seguir mal, por exemplo, caindo para a Série B, esse jogador não se desvaloriza? Então tudo isso está sendo debatido. A palavra final é do América, que é dono de 100% dos direitos federativos. Os econômicos, que equivalem ao valor da venda, representam 60% para o América, 40% para o Palmeiras. Em relação aos direitos federativos, 100% do América. É o Coelho que vai decidir se o negócio sai ou não. Se sair, o Palmeiras fica com uma boa fatia, 40% desse valor de 3 milhões e meio de dólares. E você? Gosta do Breno? Já ouviu falar sobre ele? Usa o espaço para comentário para avaliar esse e qualquer outro assunto do vídeo. Esquece de deixar like, de me seguir, de compartilhar aquela coisa toda. A gente volta de tarde com outras informações. Abraço, tchau!